falar e os olhares iam se voltar para mim. Se eu fosse no comércio e tivesse mais pessoas, eu só falava quando saísse a última pessoa. Porque eu achava que quando eu falasse, ninguém ia me ouvir. E eu ia passar vergonha. Então, era tímida ao extremo. E você pode perguntar por quê? Você era oprimida quando criança? Não. Eu cresci no lar totalmente estruturado. Não era um lar cristão, de evangélicos, mas era um lar totalmente estruturado. Mas Satanás, ele já tentava ali semear algo que pudesse me paralisar. E aí, quando eu fui fazer a minha escola de missões, quando eu olhei no currículo teatro e dança, acabou. Como que eu vou fazer teatro se a única vez que eu fiz um teatro era a árvore? E a árvore, eu ficava atrás da árvore. Então, tudo isso para mim eram gigantes que eu precisava vencer. Dança? Meu Deus. Até hoje eu não sou de dança. Eu só danço no espírito. Aí sim, aí flui. Mas, humanamente, eu não sei dançar. Então, por que eu estou falando isso? Porque pode ter alguém aqui que acha que é impossível pregar, que é impossível pegar um microfone e ministrar a palavra de Deus. Mas, se eu conseguir, qualquer um aqui pode conseguir. Amém? Amém. Então, eu quero agradecer aos pastores, né, pela oportunidade. E eu queria já começar aqui em Ezequiel 22. A partir do 23. Amém? Eu vou começar porque eu vou ler um pouquinho aqui a mais. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Eu vou parar por aqui. Ainda bem. Então aqui, a palavra do Senhor, aquilo que estava sendo liberado aqui através do profeta, era que Jerusalém estava inundada no pecado. Líderes corruptos, sacerdotes profanadores do sagrado, profetas enganadores, injustiças contra os menos favorecidos. A terra estava seca espiritualmente. Todos os níveis da sociedade em degradação. Então, se nós formos olharmos para o que nós estamos vivendo hoje, não tem muita diferença. Tudo que estamos vivendo, não somente no Brasil, mas em toda a terra, não é muito diferente do que está acontecendo aqui. E o que nós podemos entender aqui? Que não havia ninguém comprometido. Quando nós vamos ver aqui no versículo 30, ele fala claramente aqui: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então ali não se achava ninguém comprometido, ninguém que se colocasse na brecha, ninguém que se colocasse diante de Deus para interceder por aquela terra. E nós olhando para hoje, será que está tão diferente assim? Será que nós estamos comprometidos?
Eu creio que ainda existem remanescentes, mas se nós olharmos no geral, a igreja de Deus não tem mais comprometimento que tinha antes. E quanto mais as coisas vão dificultando, quanto mais Satanás tem armas para usar, para levar vidas, para ceifar vidas e levar para o inferno, mais a igreja está ficando apática. Era para haver um comprometimento maior, visto que Satanás tem muito mais armas hoje para alcançar as pessoas. E a igreja, no lugar de avançar, a igreja tem retrocedido. Verdade. Quantos comprometidos nós temos? Pessoas que dobram o joelho e clamam por vidas. Sabe, eu fui alcançada. Na minha família, entre pais, irmãos, tios, primos, eu fui a segunda. Numa família enorme, eu fui a segunda. Primeiro foi uma prima. Mas existia uma senhora, uma vizinha cristã, que depois que eu confessei a Jesus, que ela começou a cuidar de mim, ela me mostrou um caderno com todos os nomes dos meus familiares que ela conhecia. Inclusive estava lá o meu nome. E ela orava pela minha família. Ela orava por mim. Ela via no mundo espiritual o quanto eu estava aprisionada. Porque eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha ansiedade. Eu tomava remédio tarja preta e tarja vermelha. E a minha irmã falava para ela assim: não fale de Jesus para ela, porque ela não gosta. E ela nunca falou de Jesus para mim, até eu confessei Jesus com um casal de missionários que eu só vi uma vez na minha vida. Quando eu já estava no fundo do poço, quando para mim a solução era a morte. E ali Jesus me resgatou. Mas tinha uma mulher que toda madrugada dobrava o joelho, se colocava na brecha pela minha família. Ela tinha comprometimento. Glória a Deus. Aquela mulher, ela era uma intercessora comprometida. E hoje nós podemos nos envergonhar. Nós podemos dizer: Senhor, eu me envergonho, porque eu não estou fazendo nem a metade do que, nem um terço do que aqueles lá no passado fizeram, do que a tua igreja lá atrás fazia. E por isso havia crescimento. Então essa senhora, ela pagava o preço, ela entrava na brecha, porque ela batalhava contra muitos demônios ali pela minha vida. Porque quem vive na depressão, no pânico, na ansiedade, precisa de muita ajuda. O mundo espiritual está ali, arrodeando, né? E eu tinha pensamentos de morte, eu planejei minha morte várias vezes, eu tentei algumas vezes, mas o Senhor, Ele tinha um plano para a minha vida, né? Glória a Deus. Mas também eu tinha alguém que orava por mim, alguém que estava lá, uma intercessora comprometida. Amém? Amém. Então, como nós estamos hoje como igreja, como intercessores? Eu me coloco no meio também, porque se eu olhar para mim hoje, eu posso me envergonhar, porque antes eu fazia muito mais. Antes eu era muito mais. E já faz tempo que eu questiono, eu falo para o meu esposo, eu falo para o César, eu não estou conformada. Eu não estou conformada com a minha vida espiritual. E nós não podemos nos conformar. Você pode estar mergulhando, você pode estar voando, mas você não pode se conformar. Verdade. Não podemos nos conformar. Porque sempre há mais da parte de Deus. Sempre há mais que Deus está esperando de nós. Mas a igreja está conformada, nós estamos conformados. E as vidas estão aí. Satanás
possíveis para alcançá-las. E nós não estamos lutando, pagando o preço para alcançá-las. Essa é a nossa realidade. Eu não gosto muito de ler, mas eu preciso ler algumas coisas, porque esse Senhor ministrou no meu coração durante uma madrugada. César dormindo, eu me cobri com um cobertor, liguei o celular e comecei a digitar aquilo que estava vindo ao meu coração. Então, um termômetro para saber o quanto nos importamos com vidas, com os perdidos, é avaliarmos quanto tempo temos dedicado ao jejum e à oração e intercessão. Esse é o termômetro para nós entendermos o quanto eu estou preocupado. E às vezes nós não precisamos ir muito distante, né? Às vezes é dentro da nossa família, parentes que estão precisando que alguém se coloque em intercessão, que algum intercessor comprometido pague o preço da sua vida. Às vezes tudo está desmoronando e nós estamos ali inertes, apáticos, aceitando aquilo que o diabo quer, que é uma igreja paralisada, uma igreja inerte, uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não se preocupa com os perdidos. Não fiquem com raiva de mim, por favor. Porque eu já levei as minhas pancadas. Essa palavra é para todos nós. Amém. Verdade. Quando estamos em constante comunhão com Deus, adquirimos sensibilidade para ouvir e entender pelo que e por quem interceder. Então, quando nós estamos tirando tempo suficiente de busca, de intimidade com Deus, de oração, de intercessão, nós vamos entender se o Senhor vai colocar. Às vezes não é nenhuma pessoa que você conhece, o Senhor vai trazer um rosto, um nome, e você vai se prostrar diante dele e vai interceder. E eu lembrei de um caso curioso e até engraçado, quando nós estávamos na Jocum. Acho que o César sabe qual é. Nós tínhamos todos os dias o tempo de intercessão, onde ali nós buscávamos em Deus o motivo pelo que nós iríamos interceder. Cada um buscava em Deus e depois colocávamos e íamos interceder. E quando eu fui buscar no Senhor pelo que era para eu interceder, o Senhor me colocou o Gianecchini. E eu disse, como que eu vou falar isso pro resto da turma? Vão rir da minha cara, vão dizer que eu estou pensando em homem na hora da intercessão, na hora da busca. E ficou, e eu não queria falar, até que eu falei. Falei, gente, o Senhor mandou orar pelo Gianecchini. Aí todo mundo, todo mundo rindo, olha aí, César, olha aí, você ela está pensando no Gianecchini. Não deu um mês, saiu a notícia que ele estava com aquele câncer. Será que se não tivéssemos intercedido por ele teria sido curado? Porque às vezes nós achamos que a bênção só vai alcançar a nós que estamos aqui, mas a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, Ele vai trazer nomes, pessoas que estão lá na África, que estão na Índia, que estão em qualquer lugar do mundo. Mas isso precisa de profundidade diante de Deus. Precisa de que nós estejamos preocupados com os perdidos, que nós nos coloquemos na brecha. E nós precisamos ter essa sensibilidade para buscar em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos normalizado o sofrimento do outro. As mídias expõem o sofrimento. As mídias têm exposto tanto sofrimento, né? Tantos vídeos, tantas coisas, que nós já estamos normalizando, gente. Já não ficamos impactados. Eu lembro que antigamente, quando a gente sabia que morreu alguém, nossa, era uma comoção, né? Hoje, pode ser até uma pessoa conhecida, já não existe mais aquela comoção, porque está tudo normalizado. Vídeos mostrando o tempo todo o sofrimento de crianças sendo violentadas, crianças sendo abusadas, idosos sendo maltratados, e aí a gente vai vendo e vai ficando normal. Esquecemos de orar pelos órfãos,
pecados. Isso tudo eu tenho refletido, tem meses que eu estou refletindo a respeito disso e lutado para voltar. Senhor, eu quero voltar. Porque eu lembro que lá em Manaus eu andava no carro com a minha filha e era o tempo todo, passava um motoqueiro naquela loucura e eu intercedia, Senhor, guarda a vida desse motoqueiro. Passava outro, Senhor, cuida desse motoqueiro. E de repente eu digo, cadê a preocupação? Então são detalhes que para nós são detalhes, mas que para Deus tem muito valor. Aleluia. Eu me preocupar com o próximo, eu me preocupar com os perdidos. Amém? Amém. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de intercessores comprometidos. O primeiro está lá em Êxodo 32. Do 31 ao 32, por favor. Eu vou ler aqui, para não ter que estar procurando. Êxodo 32. Amém? Agora, pois, perdoa o seu pecado. Senão, risca-me e peço-te do teu livro que tens escrito. Até 31, 32. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Então, quando Israel pecou no deserto, Moisés clamou para que Deus não destruísse o povo. Nós temos aqui um primeiro intercessor comprometido. O outro intercessor está lá em 1 Samuel 12, 23. Primeiro livro de Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então Samuel entendia que seria uma grande falta se ele não fosse um intercessor comprometido, se ele não se colocasse na brecha pelo povo. Ele entendia isso. Amém? Amém. O próximo está lá em Neemias 1:4. Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele começou a levantar o muro no secreto. Foi no secreto, ele já começou ali o trabalho para levantar. Aleluia. As muralhas aí. Amém? Amém. O próximo está lá, gente, é muita Bíblia. Lamentações 3:48. Lamentações 3:48. Torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Jeremias ali, né? Ele chorava, ele lamentava, ele clamava, vendo a destruição de Jerusalém. Então nós estamos vendo a destruição do Brasil. Será que nós temos clamado? Nós temos chorado? Nós temos nos colocado diante do Senhor, intercedidos, sendo intercessores comprometidos com a nossa nação, pela nossa nação, clamando, chorando, jejuando? Será que temos feito isso? Será que as coisas não estariam um pouco diferentes? Se a igreja realmente se colocasse como intercessora comprometida? O próximo, Daniel 9:5. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel, ele confessava os pecados do povo como se fossem dele. Sabemos que ele andava em retidão diante de Deus, mas ele confessava ali os pecados do povo como se fossem dele. E todos aqui conhecem a história de Daniel quando ele orava. O
quanto ele intercedia. Era um intercessor comprometido, Daniel. Amém? Amém. Glória a Deus. E Glória. agora nós temos o maior deles, o maior dos intercessores, Jesus. Aleluia. Jesus que se preocupava e se preocupa com os perdidos, com os pecadores, com os que estão em sofrimento. Até no último momento ali, ele se preocupou com uma alma. Quando ele olhou para aquele que estava ao lado dele e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos aí o maior exemplo de intercessor comprometido. E ele é tão preocupado que antes de ir, ele foi e fez aquela chamada para a grande comissão. Que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse comprometimento não é só para uma pessoa. Ele é para toda a igreja. Não é só para o pastor. Não é só para missionário. É para toda a igreja. E às vezes nós pensamos assim que nós só podemos fazer esse trabalho se nós sairmos pelas ruas, mas hoje nós sabemos que essa forma está mais complicada, mas nós temos várias ferramentas. Eu vim de Manaus, mas eu acompanho uma média de 27 a 30 pessoas pelo WhatsApp. Todas as manhãs eu mando versículos. Quando elas precisam de oração, elas falam que estão precisando, oram por telefone. Existem ferramentas para nós usarmos. E nós precisamos aproveitar essas ferramentas. Por exemplo, meu desejo é ir aos hospitais. Eu preciso fazer um curso de capelania para fazer isso. Mas nós temos outras ferramentas que nós podemos usar como intercessores comprometidos. Amém? Amém. Então eu queria colocar Romanos 10, por favor. Pode colocar aí, Romanos 10. Tem que ficar de olho na Rosane. Porque, desculpa, é 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, como as pessoas vão acreditar no Deus que nós acreditamos? Como as pessoas vão acreditar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, se nós não vamos até Ele, se nós não estamos orando, clamando: Senhor, liberta, Senhor, aquele meu colega de trabalho é viciado, liberte o Senhor, Senhor, o meu filho, Senhor, meu sobrinho, meu primo, meu tio. Será que temos sido comprometidos pelo menos com aqueles que nós conhecemos? Existe uma história que talvez aqui muitos conheçam, né? E na madrugada o Senhor me trouxe essa história, que é a respeito de dois jovens moravianos. Começou um movimento, eu creio que foi na Alemanha, de um movimento de intercessão contínua, onde 24 horas eles estavam orando, claro que provavelmente uma escala. Por mais de 100 anos eles fizeram isso. Esse movimento durou mais de 100 anos. E nesse movimento tinham dois jovens, que eles de 20 anos,
segundo o que conta, eles descobriram que existia uma ilha onde tinha em torno de 3.000 escravos. E eles, como intercessores comprometidos, eles sentiram a dor, eles tiveram sensibilidade de pensar: são 3.000 pessoas que vão para o inferno, porque como que elas vão ouvir falar de Jesus? E aí eles entraram em contato com o dono do local, da ilha, o dono dos escravos, e perguntaram se eles poderiam ir evangelizar no local. E ele falou que nem cristão, de forma nenhuma. Segundo o relato, ele era ateu, o dono dos escravos. E ele não aceitou. E o que esses dois jovens de 20 anos, intercessores comprometidos, sensíveis à dor do outro, preocupados com a situação daqueles 3.000 escravos, eles se venderam. Eles se venderam. E com o dinheiro que eles foram vendidos, eles pagaram a passagem para ir para essa ilha. Então, perguntaram para eles: por que vocês estão fazendo isso? Vocês não vão ver mais seus familiares. Nunca mais vocês vão poder ver seus familiares. Nunca mais vocês vão poder ver seus amigos. Vocês não vão mais poder sair de lá. E sabe o que eles falaram? Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa. Glória a Deus. E será que nós estamos preocupados com a recompensa que o cordeiro que foi imolado terá para receber através das nossas vidas? Será que em algum momento nós pensamos: Jesus, tu pagou preço, Jesus, tu morreu por mim, Jesus, porque tu morreu por mim, hoje eu estou aqui, livre das minhas dores? Porque quando nós chegamos para Jesus, nós trazemos dores, algumas dores, nós trazemos feridas, mas com certeza, se nós nos colocamos diante dele, essas feridas, essas dores vão sendo curadas. Pode vir outras dores, mas aquelas já se foram. Porque hoje eu não tenho nenhuma das feridas que eu tinha quando eu cheguei para Jesus. E se tem uma coisa que eu tenho convicção, certeza absoluta, é que ele cura. Hoje eu posso ter outras dores e estou colocando diante dele e eu sei que ele vai curar. Amém. Mas será que nós estamos olhando para a cruz e falando: o cordeiro que foi imolado, ele merece a recompensa de que eu seja uma intercessora comprometida, de que eu me importe com os perdidos, de que eu olhe para o lado e veja que tem alguém sofrendo e eu vá, e eu interceda, e eu me coloque diante dele. Sabe, nós estamos ficando muito superficiais. Às vezes nós perguntamos para o irmão aqui mesmo, aqui na igreja: e aí, você está bem? E ele responde, e nós nem prestamos atenção no que ele respondeu. Pelo ativismo, pela pressa. Ah, você está bem? Aí ele está respondendo, você já está lá pensando em outra coisa, às vezes até já está falando outras coisas com outra pessoa. Você não prestou atenção se ele realmente está bem, ou se ele está passando por uma dificuldade e você vai poder ajudar ou interceder. Uma igreja fria, nós estamos ficando uma igreja fria. Não nos importamos às vezes nem pelos da casa. Eu gostaria de estar trazendo essa palavra, eu gostaria de estar trazendo uma palavra de vai ficar tudo bem. Mas eu sei que eu precisava ouvir isso. E eu sei que nós precisamos ouvir isso. Verdade. Comprometimento. Intercessão
intercessores comprometidos. Porque se nós continuarmos olhando para as circunstâncias, não tem tempo, está tudo corrido, a situação só vai piorar na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Então, aqueles irmãos, eles entregaram a vida deles ali para chegar naquela ilha e ganhar o máximo possível de almas para Jesus. Aqueles irmãos ali, dois rapazes de 20 anos, intercessores comprometidos, entenderam, tiveram a sensibilidade, porque eles viviam em intimidade com Deus. Eles lembraram que o cordeiro que foi imolado pagou um preço muito mais alto do que aquele que eles estavam pagando ali. E nós podemos pensar assim: será que ainda podemos viver o que foi vivido antes? Será que eu ainda posso ser uma intercessora comprometida, um intercessor comprometido? Abacuque 3:2 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Amém. Então, porque nós não nos levantamos como igreja e declaramos: Senhor, faz de novo. Glória a Deus. Amém. Faz em mim, Senhor. Faz na minha igreja, Senhor. Faz na minha cidade. Faz no meio do teu povo, Senhor, as mesmas obras. Convence-nos, Senhor. Convence-nos que muitos estão aí perdidos. Será que é impossível que o Senhor levante intercessores comprometidos hoje? Depende somente de nós. Depende somente de nós. Nós colocarmos diante do Senhor: Senhor, tira toda a preguiça física e espiritual da minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, tira toda a insensibilidade que eu tenho. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Por favor. Eu não preciso convencer vocês, porque eu sei que só quem convence é o Espírito Santo. Amém. Eu queria chamar o louvor. E eu queria que você viesse aqui na frente, mas somente